Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui no Ave Mais, nesse Acorda da segunda-feira. Segunda-feira que se inicia uma semana decisiva, porque sempre um confronto contra eles é sim um campeonato à parte. Pelo menos eu tenho essa impressão comigo desde que eu nasci. E antes de eu começar a falar desse confronto aqui, eu vou pedir um favor para você. No primeiro comentário fixado aqui no chat, você clica e faz o seu cadastro na 1xBet, a melhor plataforma de apostas do mundo. Essa semana, o Campeonato Brasileiro da Série A aí tem o seu reinício, tem jogos da Série B, tem jogos internacionais, enfim. Você entra, faz o seu cadastro, você pode colocar aí a palavra, o código promocional AVE+, que a 1xBet vai dobrar a sua entrada na casa de apostas. Então, se quiser dar aquela moral aí para 1xBet e também para o canal aqui AV+, por favor, faça o seu cadastro. Então, torcedor vascaíno, hoje é segunda-feira, semana que inicia com um confronto contra eles. Historicamente, eu diria que é o maior clássico do futebol brasileiro. Talvez rivalizando aí com o Grenal, que é outro clássico de uma dimensão sensacional. Mas por que eu falo que é o maior clássico brasileiro? Porque se a gente parar para pensar, o clássico do Rio Grande do Sul, as torcidas não têm uma amplitude nacional como tem Vasco e eles. Então eu tenho comigo que é o principal clássico, que foi potencializado, sim, pelo Eurico Miranda. Ali, final da década de 70, início da década de 80, década de 90, então nem se fala, ele conseguiu ultrapassar aí eles e o Fluminense, que era aí os queridinhos da mídia, aliás, são até hoje os queridos da mídia tradicional, e a gente sabe que em vários momentos a gente percebe, e isso é um fato, aqui ninguém está chorando não. Se a gente parar para pensar como foram tratados durante a história, o que acontecia de um lado e o que acontecia de outro, e eu sempre vou trazer aqui um contraponto para o torcedor entender o porquê que eu bato nessa tecla. Lembra, torcedor, em 2000, quando cedeu o Alambrado de São Januário e a mídia, de uma forma geral, bateu tanto no Vasco? Aliás, tinha até um erro de interpretação. Eu li e ouvi várias vezes a queda de arquibancada de São Januário. Não caiu arquibancada nenhuma. Aliás, é a mesma arquibancada que vai completar 100 anos daqui a pouco. O que aconteceu foi ceder a grade que sustentava ali o alambrado. E aquilo foi considerado uma tragédia, que basicamente, graças a Deus, não morreu nenhum torcedor, né? A gente não pode esquecer, e se eu não me engano, teve uma fratura entre todos aqueles torcedores que ali caíram. Agora, andaram fazendo aí o documentário do Eurico Miranda e fizeram até um meia-culpa, porque até na edição eles se enganaram, eles erraram, como se o Eurico quisesse começar o jogo com as pessoas ali precisando de atendimento. E a gente sabe que não foi isso. Que o Eurico primeiro queria o atendimento das pessoas e depois que reiniciasse o jogo. Deixando claro aqui que eu não estou para defender o ex-dirigente e o ex-presidente do Vasco. Eu tenho a grande noção que o Eurico, trabalhando no Vasco, talvez foi o melhor dirigente da história e como presidente realmente não foi legal a sua passagem. Então eu sei pontuar quando ele foi bem e quando ele foi mal. Só que nesse episódio tiraram ele para vilão e na verdade ele não foi o vilão desse episódio. E eu sempre faço o paralelo de 92 com 2000. Porque quem não lembra, na final do Campeonato Brasileiro de 92, no Maracanã, em que antes deles e Botafogo, morreram 3 torcedores antes de começar. E a bola rolou da mesma maneira. Ou seja, sem empatia nenhuma. Aí eu pergunto para você, o que é mais grave? A morte de 3 pessoas ou a fratura de uma pessoa? Claro que o ideal era ninguém se machucar, era não ter acontecido aquele episódio. Só que só para traçar esse paralelo aqui para vocês, como a mídia gosta de tratar um clube de uma maneira e outro clube de outra maneira. E por isso que eu tenho o maior prazer, quando o lado de lá canta nas arquibancadas, que isso aqui não é Vasco, isso aqui, graças a Deus, porque a gente sempre está do lado certo da história. E eu nem vou entrar no último episódio triste que aconteceu com eles,
porque se a gente parar para pensar a postura que os dirigentes deles tiveram, e agora com esse documentário ficou bem claro. Mas enfim, deixa para lá, que dentro de campo é que a gente precisa resolver isso aí. E historicamente a gente sempre competiu muito dentro de campo. Por exemplo, no melhor momento deles agora, nos últimos anos, eles mesmo assim não conseguiram quebrar a invencibilidade de uma equipe perante a outra que continua sendo do Vasco. O Vasco de 1945 até 51, o expresso da vitória aí, foram 20 partidas consecutivas sem perder para eles. Em 2019, que eles tiveram aí um grande momento, quem não lembra daquele 4-4 no Maracanã? Quem sabe um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, em que se você pegar a escalação de um lado e a escalação de outro, você vai ver o peso que tem essa Cruz de Malta nesse confronto. E talvez o jogo que eu acho um dos mais sensacionais na história, que foi o Campeonato Carioca de 82. Os caras tinham voltado de conquistar a Taça Toyota, vinham aí com certo glamour para o triangular final do Campeonato Carioca, que era América, eles e Vasco, e o Lopes, na final, acabou substituindo 5 jogadores e o Vasco venceu por 1-0, gol do Marquinhos, calando a metade do Maracanã e mostrando o tamanho que é esse Vasco. Depois, quem não lembra, 87, 88, bicampeonato carioca, com aquela equipe do Vasco que todo mundo sabe de cor. Talvez, uma das melhores equipes do Vasco, se não foi a melhor. E a gente não pode esquecer que se a gente parar para somar os jogadores que estiveram envolvidos nesse clássico entre 87 e 88, na Copa de 94, 5 jogadores da seleção brasileira eram oriundos desse clássico. Então, não tem como negar que realmente é um clássico com grande relevância no futebol brasileiro. Por isso que o Álvaro Pacheco tem uma semana para treinar e deixar essa equipe muito competitiva perante a equipe deles. Lembrando que com o decorrer do tempo, a gente está conseguindo uma equipe melhor. No turno, esse ano, do Campeonato Carioca, aí na primeira fase, 0-0, que o Léo Pereira acabou tirando 2 bolas em cima da linha em lances do Verrete. Então a gente consegue já competir minimamente. Há 3, 4 anos era uma tristeza completa. A gente chegava a passar um jogo inteiro sem dar um chute no gol. Eu lembro que eu aqui mesmo no canal cheguei a elogiar a escalação do Getúlio como atacante do Vasco para poder marcar os volantes da equipe deles. Então, ainda bem que esse tempo não existe mais, que a gente foi encorpando o nosso elenco e a gente espera que nos próximos confrontos pode estar melhor ainda. Quem sabe com o Felipe Coutinho na equipe, que essa semana consiga desenrolar isso aí. O que me deixa triste é quando lá atrás, vocês sabem quem, e eu não gosto nem de citar mais o nome desse cidadão, que para mim é um cidadão que veio aqui e brincou, tirou sarro da cara do torcedor vascaíno quando falou que era a última vez que o Vasco ia enfrentar eles em desvantagem. E não é isso que aconteceu. A gente sabe que ainda existe essa desvantagem, mas aos poucos, e se tudo der certo com eles longe, muito longe do Vasco, o Vasco vai conseguir sim competir novamente de igualdade. E estando minimamente em igualdade com os caras, a gente sabe do poder e da força que a gente tem. Então que o Álvaro Pacheco essa semana consiga montar uma equipe competitiva, uma equipe sólida, porque para enfrentar eles precisa sim todo mundo muito bem fisicamente, uma equipe muito bem armada taticamente para esse confronto. Agora é aguardar durante essa semana qual é a possível escalação, até porque eu tenho a noção que todos os jogadores entraram na briga pela titularidade. É um trabalho que começa do zero. E pela intensidade que a gente está vendo nos treinamentos, não se surpreendam se daqui a pouco várias mudanças forem feitas na equipe. Porque eu percebo que quem não estiver voando fisicamente não vai conseguir ter o entendimento do trabalho do Álvaro Pacheco. Beleza, torcedor? Pedi um favor para você. Senta o dedão no like, compartilha aí nas suas redes sociais, escreve aí embaixo um Vasco e Flamengo, Vasco e eles, perdão, eu não gosto nem de citar esse nome. Fala aí um Vasco e eles que está na sua memória, eu tenho certeza que muita gente vai citar o clássico de 97, em que o Vasco arrebentou, ou o do gol do Cocada, ou o do gol do Bismarck, enfim, todo mundo tem um Vasco e eles do coração. Então, deixa aí no comentário quais as lembranças que você tem aí sobre esse clássico. A minha primeira foi o do gol do Tita. Meu Deus do céu. Cruzamento que o Roberto Dinamite domina no peito, gira no ar e só rola pro Tita.
que bate, faz aquele golaço, estufa a rede do Maracanã em 87, coloca a camisa na cabeça e sai para comemorar com o banco do Vasco. Cada momento, cada detalhe desse na minha cabeça fica assim muito claro da alegria que o torcedor vascaíno tem quando consegue uma vitória contra a equipe deles. Valeu, torcedor! Daqui a pouquinho, Emerson Rocha chega no BDG e à noite, a tradicional live Dicas de Mendonça com muita informação, Flávio Dias e toda a equipe. Essa semana, meus amigos, é foco total no confronto contra os caras. E aqui no Atenção Vascaínos é o dia todo. Você não fica 2, 3 horas sem aparecer um profissional da plataforma para falar e dar informação e opinar sobre o Vasco. Abraço, galera!